esperar o Anaí entrar. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Seu João, estamos aqui. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, nossa live hoje, papo super especial com o nosso queridíssimo Naim, diretor de Cruzeiros da Costa. Fique aqui, hoje a gente vai falar de cruzeiros, de dançando a bordo, curiosidades, histórias de vários cruzeiros com uma pessoa super especial, Naim, que tem muitos anos nesse mercado de cruzeiros e fazendo a nossa alegria. Seu João tá aí? Quem tá aí? Comenta aqui que eu quero ver. Ângela, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aguardando o nosso convidado especialíssimo, Naim, diretor de cruzeiros, entrar. Já já ele está entrando. Vamos mandar um link para o Naim. Oi, Naim! Vamos lá! Quem tá aí? Boa noite! Oi, Solange! Boa noite! Agora é a Vera, agora é para valer. Agora estamos aqui de novo. Boa noite, Naim! Seja bem-vindo! Ana, que prazer tê-los aqui, nossos amigos da Chantu, amigos de viagens, amigos de cruzeiros. Estamos aqui hoje para um papo muito especial, para mim, um papo histórico na nossa vida aqui da Chantu, com o nosso queridíssimo Naim, diretor de Cruzeiros da Costa, uma figura de todos nós que frequentamos aí o Dançando a Bordo. O Naim sempre nos recebe com muita alegria, com muita desafio, e todas as edições do Dançando a Bordo que eu fui, a gente é sempre muito bem recebido pelo Naim. Então é um prazer enorme para mim e para todos os amigos da Chantu e do Dançando a Bordo estar recebendo você aqui nesse momento, Naim. É com você. Prazer é meu, Vivi. E agora dividir algumas experiências ou curiosidades que as pessoas gostariam de saber, né, a respeito do cruzeiro. Estamos aí, no que der e vier. Show! Legal. Naim, a Chantura é uma empresa de cruzeiros e eventos e a gente começou pelo Dançando a Bordo, né? Foi o Dançando a Bordo que deu assim, um start para que eu fizesse grupos de viagens de cruzeiros. Então eu tenho uma gratidão imensa por esse projeto, pelas viagens de cruzeiro e por você também, que sempre faz uma participação muito especial, faz com que a nossa viagem seja mais especial ainda com a sua alegria, com a sua receptividade. E eu queria saber como é que isso começou, como é que você entrou nessa vida de cruzeiros e a sua trajetória aí no início, o que você fazia antes de ser diretor de cruzeiros. Conta aí um pouquinho para a gente. Vamos lá, Vivi. Bom, eu me formei em Educação Física, pensa você. Eu trabalhava como técnico de atletismo. Nossa, cheguei a ser assistente técnico da Seleção Brasileira Under 18, né? Trabalhava com pesquisa científica, imagina, de capacidade física. Daí tive assim cansei num certo momento, que era muito estressante. Daí eu fui cobrir para um amigo período num resort, uma companhia brasileira,
Macrolazer na época, e eram eles que faziam a animação no navio, porque daí já vem, olha isso, ó, 32 anos, aí que vem o senhor Francisco Ancona Lopes, aparece pela primeira vez, Francisco que criou com a companhia essa possibilidade de ter equipe de animação em navio. Imagina. Então, quando os navios vinham para o Brasil, contratavam essa companhia brasileira Macrolazer, e eu trabalhava com crianças na primeira temporada, só tinha animação infantil, né? Daí a Itália gostou, contratou essa companhia brasileira para colocar nos navios na Europa. Daí calhou de eu estar na primeira equipe, e aí, daí foi. 32 anos, imagina, de animador, chefe animador, daí fui assistente, diretor de cruzeiros por um mês, daí passei a diretor já há 25, quase 26 anos. Muito tempo. Uau! Nossa! Então você tem muita história para contar para gente, né, Nani? Muita história. Alguém falou assim para mim, eu acho que foi aqui que comentou a professora Vera Prieto, que está dando eco. Vocês estão ouvindo eco? Você está ouvindo eco aí, Nani? Eu estão me não. ouvindo bem? Como é que tá? Como é que tá aí, produção? Oi? Tá bom? Então vamos seguir. Ancona, um beijo grande. Muito querido, Ancona, um amigo também muito querido está aqui com a gente hoje para esse bate-papo. E eu queria saber, assim, como é que foi, assim, a sua primeira experiência no navio? Porque a gente tem... O cruzeiro é uma coisa muito mágica, né? Uma coisa muito grandiosa. Quando a gente entra no navio pela primeira vez, é uma experiência que, pelo menos assim, para mim e para muitas pessoas que eu ouço, inesquecível, uma coisa muito mágica, muito que nos captura, né? Então, por isso que a gente fica meio que viciado na coisa do cruzeiro. Eu queria saber como é que foi isso para você, essa sua primeira experiência assim, de estar num navio e ver aquele mundo todo acontecer. E qual é a diferença que você vê assim na época que você começou a fazer há 32 anos atrás? Como é que era esse universo? E como é que ele veio se desenvolvendo até agora, 2015? Você imagina, né, Viviane? O mundo, quando eu comecei, ainda existia a União Soviética, né? Pra você ter uma ideia, né? O mundo era bem diferente, né? Então, assim, para você ter uma ideia, os navios, né? O maior navio da companhia era o Eugênio Costa, 1.200 hóspedes, tá? E para você ter uma ideia, uma das atividades que tinha era tiro ao prato. Na popa do navio se jogava aqueles aparelhinhos, jogava aqueles discos de cerâmica, e as pessoas com rifle. Agora imagina nos dias de hoje você dar um rifle para alguém na popa do navio, não pode mais, né? Quer dizer, o mundo era bem diferente. Os navios eram diferentes. Pensa que ar-condicionado nas cabines era através de alavanca. Televisão não existia televisão. Frigobar não existia. Comunicação com terra era só com telegrama. Não existia internet, né? Com telegrama. Até um momento, uma coisa muito interessante, numa temporada brasileira, que a temporada brasileira era a temporada das inovações, né? Já vai o senhor Francisco Ancona de novo, né? E eu me lembro que tentou-se, pela primeira vez, ter um tipo de resumo de notícias que vinha a bordo. E eu era chefe de animação, então fui eu que fui escalado para ir no computador receber essas notícias, né? Que vinha com o sistema. Quer dizer, era uma coisa que, nossa, era o máximo ter notícias a bordo, né? Que vinham. Só que era um disquete que eu tinha que procurar o furinho do disquete, imagina você, para colocar no computador, para depois de 3, 4 horas conseguir ser uma página de notícias, né? Olha o mundo hoje, a diferença. Uau! Né? Nossa, a gente olha hoje, né,
que a gente tem dentro da nossa vida. Muito legal. Pensando bem, hoje é muito, o mundo era diferente, né? O mundo era diferente. Era outro mundo. Nossa, eu sou velho. Eu sou muito velho. Agora que eu percebi. Porque pensa, eu fazia cruzeiros na Europa, que você tinha um cruzeiro, que era o cruzeiro do Mar Negro, tá? Você saía da Itália, passava pela Grécia, daí você fazia Bulgária, Romênia, Ucrânia e voltava. Só que a Ucrânia fazia parte ainda da União Soviética, né? Bulgária e Romênia. Então, para você descer nesses lugares, tinha aquele controle, assim, que era comunista, né? Época comunista. E era muito interessante, porque minha primeira vez chegando nesses portos, né? Por exemplo, na Bulgária, naquela época era muito assim, os filmes do 007, né? E os filmes do 007, todos assim, os policiais, ou o que seja, que eram da cortina de ferro, né? Eram assim grandes, né? Eu nunca vou esquecer, chegando pela primeira vez na Bulgária, que era com lanchas, né? Varna, chegam as duas policiais do porto, né? Elas tinham assim, tipo, 1,90 m por 500 de lado, assim, tinha até barba, né? Então, assim, eu pensei, nossa, né? 007 é real. É real. Mas o mundo era diferente. E hoje em dia, não, né? É outro mundo. Os navios mudaram. Hoje são esses navios gigantes, com tanta inovação dentro, né? Então, quer dizer, hoje é até mais fácil, eu acho. Naquela época é muito mais difícil fazer entretenimento, né? Poucos recursos. Legal. E a gente tem, assim, o Dançando a Bordo, né, para os nossos amigos aqui, que é o cruzeiro do coração nosso, embora a gente faça outros cruzeiros. Eu queria saber, quando você que pegou toda essa trajetória aí de cruzeiros, quando que você viu, assim, a dança entrar dentro do cruzeiro, os primórdios desse movimento, assim? Bom, quer dizer, quando começou-se, né, com a equipe de animação, essa época de macro lazer, há 32 anos atrás, era uma equipe reduzida, éramos na Europa, tá? 5 animadores, 4 animadores e um coordenador, eu era o coordenador. Então, esses 5 tinham que fazer tudo. Imagina que eu dava aula de dança, eu dava aula de lambada, né? Mas aí, imagina, né? O senhor Francisco Antônio Lopes entra de novo numa temporada brasileira. Eu não quero, o ano vai ser difícil. Foi nos anos 90. Trouxe um primeiro grupo de danças de salão a bordo com o Ricardo Liendo. Que foi um sucesso. Daí conseguimos ter sempre na temporada essa equipe, que era a equipe de dança de salão, professores de dança, que foi o Ricardo Liendo, a Lazari, depois o Theo e Mônica na equipe, né, de danças de salão. Até se chegar... Olha, o Francisco é capaz de escrever por aí, se ele tiver, aí ele vai escrever o ano certinho, que eu não me lembro, mas foi nos anos 90, no meio dos anos 90, tá? Daí foi um sucesso, e daí ficou-se com a equipe a bordo do Dançando a Bordo. Todas as temporadas brasileiras, né? Do Transatlântico para o Brasil, temporada brasileira até o Transatlântico, na Europa não. Daí o que acontece? O primeiro temático foi o fitness, criado pelo senhor Francisco, há 26 anos atrás, e era um sucesso, foi o primeiro cruzeiro temático do mundo, né? E aquele que existe até hoje. E daí alguns anos depois, foi criado Dançando a Bordo, que passou a ser a sensação, que era o cruzeiro que, quando se lançava o cruzeiro, meses depois já não tinha mais cabines. Sempre foi Dançando a Bordo, até hoje, né, de vendas e tudo mais, Dançando a Bordo. E naquela estrutura que era feita, que é a maravilhosa estrutura. Na Europa você não vai encontrar. Você chegou a fazer, não, Dançando a Bordo do Mediterrâneo? Sim, fizemos agora em 2019.
Dançando a bordo no Mediterrâneo foi ótimo. Você fez Malta, né? O Porto de Malta. Sim, não, a gente fez Gênova. De Gênova. Então não foi Isso. comigo. Não foi, você não fez a Ilha de Malta no cruzeiro? Fizemos. E você estava junto. Estava a bordo. Então, é que ali você viu, ali na Europa é um produto mais reduzido, né? Não tem como no Brasil, a estrutura que se faz de temático, estudante a bordo no Brasil, que é fantástico. Uhum. E você sente essa diferença, né, dos cruzeiros da Europa para os cruzeiros aqui no Brasil? Assim, em termos de dança, em termos de comportamento, de horário, de animação? Conta um pouquinho, você que vive esses dois mundos, o que você vê assim, de comparativo? Aí que vai. Por exemplo, na Europa, a dança também faz sucesso, ok? Uhum. Mas são ritmos diferentes e uma média de idade maior, tá? É muita mazurca, polka, slow, né? É um outro tipo. Um tango que não é muito bem o nosso tango latino-americano, né? E no Brasil, a dança ela abrange um público também jovem, não só de idade, mas até com um público jovem. E é muito variado no latino, né? Ritmos latinos. Quando se organiza, é muito comum na Europa, na baixa temporada dos cruzeiros da Europa, que é normalmente outubro, novembro, abril e maio, tem muitos assim grupos de dança de algumas academias que eles levam um grupo tipo de 800 pessoas a bordo. Uau. E eles a banda deles para tocar no salão para eles o tempo inteiro. Mas é sempre aquela valsinha, a mazurca, sabe, aquele tipo de ritmo assim. Eu tive já grupo, por exemplo, alemão, de levar banda, você vai rir agora, de 40 elementos, que você não tem quase a pista inteira fica banda, porque não é possível, porque é muito instrumento de sopro também, né? Muito. Mas só aquele tipo assim a noite inteira, né? Esse único ritmo. Com a estrutura que tem no Brasil, não tem. Com os diversos ritmos, né? Todos os salões, não, isso não tem. Então a gente pode dizer que o Dançando a Bordo é o maior cruzeiro de dança do mundo? De dança, daquilo que eu conheço, tipo de mercado europeu, tá? E mercado brasileiro, sem dúvida, nenhum. Não existe uma estrutura igual. Não tem, é impossível. Não existe. Não tem comparação. Não tem mesmo. Sim. E como é que é isso para você, Naí? Porque quando a gente chega no navio, né, pelo menos no cruzeiro Dançando a Bordo, a gente tem uma expectativa de encontrar pessoas que a gente só encontra ali todo ano, né? De ver e te abraçar e falar, nossa, olha, estou aqui, tudo bem? E com você isso é mais especial ainda, né? Porque os passageiros que vão todo ano têm um carinho muito especial por você, já tem uma amizade por você. E eu imagino que isso deve ser uma coisa que faz desse cruzeiro uma coisa mais especial ainda para o seu trabalho, né? Porque o Dançando a Bordo, olha que interessante. Se a ideia de criar um cruzeiro temático de dança, né? Vamos pensar uma coisa comercial, né? Então, com o tema de dança, trazer... Então, você vai ter o hóspede que gosta de dançar. O Dançando a Bordo, o que aconteceu? Olha que estranho. Estranho não, muito interessante. Ele não é uma reunião, somente reunião das pessoas que gostam de dançar. O Dançando a Bordo passou a ser um tipo de congresso da dança, posso dizer. Um congresso da dança, porque virou, tipo assim, um estúdio de todos os ritmos, com todo o pessoal do mercado brasileiro, né?
Não são os que gostam de dançar, mas os que ensinam também a dançar, das diversas academias. É isso que é interessante, é quase um congresso de dança. É um congresso de dança. É interessante, é muito interessante. São muitos grupos, né? Eu vejo aqui no Rio, Niterói, que eu faço, a gente junta os amigos, e são 3 ônibus que eu levo daqui para Santos. E tem outros grupos que vão também do Rio, se reúnem para todo ano para ir ao Dançando a Bordo. E as pessoas falam, eu não troco esse cruzeiro por outro cruzeiro nenhum. E a gente já fez outros cruzeiros também, sempre muito bons, muito agradáveis quando a gente está na companhia de amigos, né? Mas o Dançando a Bordo, ele realmente tem uma energia única, parece que é uma coisa que só acontece ali, né? E tem o Theo e a Mônica também, e o Ancona, que é um querido, que a gente somos também super gratos pelo trabalho dele ao longo desse tempo todo aí. E esse ano a gente teve, né, essa interrupção por conta da pandemia. Eu queria que você falasse assim, mais ou menos como é que está um pouco o mercado da costa, quando que os cruzeiros iniciam e qual a relação agora com esse novo normal que a gente tem para as viagens de cruzeiro. Bom, esse, como você falou mesmo, é o novo normal. O que acontece? Todas as companhias do mundo estão paradas, ok? No momento estão todos parados. O primeiro que volta somos nós mesmos, a Costa, em agosto. Primeiro, com Costa, não sei se é Deliciosa ou Esmeralda, no Mediterrâneo, tá? Com esses novos protocolos, número de hóspedes a bordo. E essa vai ser a primeira experiência para todas as companhias. Daquilo que vai poder ser feito, o que está acontecendo. Então, estamos todos muito ansiosos com aquilo que vai acontecer agora em agosto, porque é uma indústria gigante que parou, né? Também, número de profissionais também, é uma coisa assim, impressionante. Por exemplo, diretor de cruzeiros, somos uns 20, mas agora começamos com 3 navios em agosto. Eu, graças a Deus, como tem a temporada brasileira, eu estou dentro da temporada brasileira, que está no momento normal, está programada normal. Mas, na verdade, o mundo inteiro vai saber o que vai acontecer a partir de agosto, quando eles começarem a navegar, para ver se todo o protocolo que foi colocado é válido e vai poder continuar a navegar normal. Podia amanhã sair a vacina e resolver o problema de todo mundo, né? De tudo, mas vai sair. Tudo passa. Sim, vai sair, é o que a gente espera, com muito otimismo, né? A gente está aqui seguindo as recomendações de distanciamento, se mantendo. A Chantu continua com algumas atividades suspensas e a gente tem a esperança sim que essa vacina venha logo. A maior parte do nosso grupo já remarcou para março, né? A gente tem uma nova data do Dançando a Bordo de 14 a 25 de março. E a gente, do grupo, a gente não deixa o Dançando a Bordo de jeito nenhum. A gente está com muita esperança de que em março a gente já vai ter a vacina e a gente vai poder viajar tranquilos. E vai ser, eu acho que, talvez o mais especial de todos. Né? Sem dúvida, porque vai ser aquele tipo, graças a Deus. Que saudade! A gente fica um ano sem Dançando a Bordo e a gente nunca imaginou isso, né? Porque é uma coisa que a gente realmente se programa para fazer todo ano. E eu queria falar, já que a gente tem um tema de curiosidades, você contasse para a gente assim, alguma história divertida, curiosa, diferente, inusitada, que você tenha vivido dentro de um cruzeiro com passageiro, com a equipe. Conta aí para a gente. Nossa, histórias. Tem que ver aquilo que eu conto para não ir preso depois. Porque eu tenho que admitir, já vi de tudo, muitas coisas, né? Tem o lado das perguntas estranhas, né?
é fatal, fatal, mais até na Europa que no Brasil. Você pega um navio, classe favolosa, faxinosa, que são 3.800 hóspedes, né? Então embarcam 3.500 pessoas, embarcam, ok? No dia seguinte, na excursão, é fatal. Eu estou sempre lá embaixo fazendo desembarque, excursões, é fatal. Vai ter sempre aquela senhora ou aquele senhor que vai chegar para você e falar: você viu meu marido? Você viu minha esposa? Tipo, quem é, né? Seu marido ou quem é a sua esposa, né? Porque eu não sei quem são, né? Mas é normal. Uma vez, também, tipo, uma senhora revoltada, quando Costa Fortuna veio pela primeira vez ao Brasil, que era o maior navio na época, né? Costa Fortuna, ela revoltada, tipo, como é possível um navio maravilhoso desses e não tem mesa de snooker? Como vai fazer snooker? Mesa de snooker, de bilhar. De bilhar. Agora imagina, um navio que balança, como é que as bolinhas ficam? Em cima dessa mesa, né? Cheguei a ter uma senhora também, Fortuna. Nossa, como é possível um navio maravilhoso desse e no show você me coloca para cantar só 3 tenores? Um coral de tenores, não sei, né? E... Nossa, tem muita coisa que tem que pensar, porque é muita história. Muitas situações... Interrompendo você, falando em três tenores, a gente tem shows de teatro que são uma coisa à parte, aquela participação que você faz lá, aquele teatro com os leões, os shows de calouros. Aquilo é fantástico, é muito engraçado, é muito divertido. Eu queria que você contasse um pouquinho para quem nunca foi, ou que várias pessoas que já foram, mas nunca pararam para ir no teatro assistir. O que acontece? Eu acho que é um exercício super divertido. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como é e de quem foi a ideia, como que vocês introduziram aquele quadro dentro da programação. Esse Roman Night, o talent show, era uma coisa muito comum no Caribe americano, tá? E no passado. Era muito comum no Caribe americano e no passado. Só que era feito num outro estilo. Daí, gostamos da ideia, ainda animador jovem, vamos trazer para o Brasil, né? Vamos dizer assim. Só que no começo, foi feito num cruzeiro transatlântico, num sistema diferente, aonde se distribuía em todas as cabines dos hóspedes um lençol branco, para eles fazerem a toga, para irem no teatro também de toga. Só que ninguém colocava essa maldita toga, mas levavam os lençóis embora. O que acontece? A conta do lençol vinha para mim. Tipo, você não tem ideia. Uma vez teve um outro diretor de cruzeiros que ele nunca fez o acerto de conta. O dia que eu chego, vamos fazer o acerto de conta, não tinha mais os lençóis. Quem paga? Naí, né? Tudo bem, né? Cortamos os lençóis, tudo bem. E o Roman Night, então nós fazíamos, há muitos anos atrás, num formato que era assim, eu era o César, como sempre, normal, eu tinha o chefe de animação como o que apresentava. Eu fazia o sim e o não só, né? Só essa parte. Daí aconteceu de eu ter uma chefe de animação que a mãe dela ficou doente e ela teve que desembarcar italiana de um dia para o outro. Daí eu fiquei sozinho, que eu tinha que apresentar e fazer o vida ou morte, né? Tipo assim, quer dizer, que acabou se transformando naquilo que é hoje. E no Brasil é uma sensação, na temporada, porque todas as pessoas querem participar, tem pessoas que vão todos os anos para poder participar do Roman Night, né? Tem até um passageiro do Rio mesmo, o Marcelo, Santo Marcelo, que todos os anos, ele faz uns 2, 3 cruzeiros por ano. Todos os anos ele participa e ele tem que cantar a Festa do Bolinha. A mesma canção todos os anos. Você não tem ideia. E todos os anos os leões comem ele, porque ele não consegue melhorar com essa Festa do Bolinha. Mas eu tenho um pouco de trauma também nesse Roman Night, porque por 2 vezes eu caí do palco.
Uau! Você sabe que tem a parte da frente que abaixa, né? Que é o band pit. Daí uma vez levantaram para um hóspede tocar piano, porque então de onde está a banda, né? Esse hóspede tocou piano. Daí ele saiu, vida ou morte. Eu comecei a caminhar para frente. Para mim, o chão estava lá em cima. A animação ficou pensando, ele está brincando. Ele está brincando que ele está andando, né? Até parece que ele não viu que o chão desceu. E eu não vi. Eu fui indo, até o momento que eu não senti nada no chão. Se você põe o teu pé e não tem mais nada. Ei, alguém gritando, assim. Vi. 1,5 metro. 1,5 metro. E eu caí de pé. Graças a Deus. Eu caí, quer dizer, o joelho foi, né? Mas eu caí de pé. Daí eles voltaram, porque demora para levantar. Levantaram de novo. Minha primeira pergunta foi: ninguém filmou. Graças a Deus, ninguém filmou. 1 ano depois, no mesmo cruzeiro, bateu eu de novo e não acontece quase o mesmo. Graças a Deus, o técnico percebeu, ele parou. Então foi tipo uns 20 centímetros só. Mas eu falei, não acredito de novo. Já. Então é divertido, mas é uma aventura. Aquele Roma Night. Sim. Tem algumas pessoas que estão falando aí que viram que estavam nesse dia. Maria do Carmo, uma outra amiga aqui, a Lídia, Ana Maria, elas estavam quando você caiu, olha, viu? Quem tiver as imagens aí, manda pra gente, porque isso é relíquia, hein? Graças a Deus, ninguém filmou. Graças a Deus. Eu acho, né? Espero. E daí, troquei meu microfone aqui, me deu um retorno se melhorou o som da minha voz. E daí, a gente tem alguns minutos ainda, acho que uns 15 minutinhos de papo. E tem uma coisa que me chama muita atenção em você, que assim, a gente entra no cruzeiro já naquela atividade, naquela vibe, naquela alegria, mas a gente vai com tantas atividades durante o cruzeiro, né? Porque a gente acorda cedo, a gente quer aproveitar o café, e o almoço, e as aulas, e à noite os bailes até de madrugada. Como que você aguenta, você tem esse pique, porque você está falando com a gente está na cabine, a gente escuta a voz do Naim. Sabe aquela hora que você vai descansar na cabine? Você acabou de ver o Naim lá fora na piscina, daqui a pouco você vai descansar na cabine, você escuta o Naim falando com você dentro da sua... Olha, é o Naim falando. E à noite está o Naim lá. Então, e durante os desembarques, que a gente desembarca em vários lugares para visitar, né, que faz parte do roteiro dos cruzeiros, o Naim está sempre lá na porta, acompanhando o desembarque, falando com todo mundo, sempre atento, sempre dando atenção. Então, como é que você aguenta esse pique assim, direto, ficar no cruzeiro nessa atividade toda? Eu vou te dizer, eu não sei como, porque quando eu estou a bordo, eu durmo 4 horas por dia, ok? E tudo bem. 4, porque você termina tarde, começa cedo. Daí, muitas pessoas falam, pensam, né? Se ele não está no salão, não está no show, está dormindo. Não, eu tenho a maldita função de escritório também. Né? Então, e no departamento, entretenimento, são aproximadamente 100 pessoas. Então, tem uma assistente, mas tem... E das 100 pessoas, é todo mundo artista. Ô, povo difícil, povo artista, você tomar conta. Né? Então, você não tem ideia do que acontece durante o período. Né? Então, mas eu me sinto bem. Né? Agora, nesse período aqui em casa, com essa liberdade total... Senhor, eu não sei como que eu vou estar quando eu voltar para lá, agora nesse período aqui, assim, sabe? Nessa tranquilidade, sem ter esse... Porque foram 32 anos, imagina, 8
9, cheguei a ficar uma época 2 anos sem voltar para casa. Uau! Uma vez eu fiquei a bordo direto, nunca me esquecer, 13 meses. Depois de 13 meses, eu era chefe de animação, a minha chefe da Itália falou, Naim, eu falei, desculpa, mas quando você vai me dar férias? Ela me olhou, tipo, eu não te dei férias? Eu falei, ainda não, né? Agora eu não posso, te dou uma semana, tá? Uma semana de férias, né? E daí voltar para mais um período. Agora em dia não, agora a gente faz, são 6 meses, que é a lei brasileira, né? 6 meses e 29 dias. Daí são 2 meses em casa e volta. Mas quando eu estou a bordo, o ritmo é assim mesmo. Mas você se acostuma. 4 horas por dia de dormir. Mas, querem assim, no Brasil é fácil, né, Vi? Porque é tudo em português, uma língua só. Daí você chegou a ver na Europa, ou nos transatlânticos, são 6 línguas oficiais, né? É tudo feito nas 6 línguas. Daí você vai fazer um Roman Night, que eu cheguei a fazer na Europa umas vezes. É traumático, porque você não pode fazer a piadinha em 6 línguas, né? Sem contar que no transatlântico eu faço sempre porque eles adoram, mas o transatlântico, a média idade vai lá para cima. Daí você tem 400 suíços, alemães, você tem franceses, italianos, mas a grande maioria, 1.100 por aí, são brasileiros. Então são 2 mundos diferentes. Um suíço, quando ele está com uma alegria muito forte, que ele está se divertindo muito, o máximo que ele faz é assim. Né? E daí você imagina o Romanite, que é com aquele ritmo. Ó Senhor! Ó Senhor! Só eu sei. Então, eu queria que você dissesse aqui algumas pessoas que estão aqui com a gente, a maioria eu acho que são nossos amigos que fazem cruzeiros, mas tem algumas pessoas que têm vontade de fazer, mas ainda não fizeram. Então eu queria que você dissesse assim, por que fazer um cruzeiro? O que de legal tem num cruzeiro? Por que vale a pena uma viagem de cruzeiro? O que você que nunca fez um cruzeiro pode aproveitar numa viagem de cruzeiro? A primeira coisa, que no meu ponto de vista, tá? Cruzeiro. É que agora o mundo está diferente, né? Mas nós, brava gente brasileira, né? Que moramos principalmente nas grandes cidades, ok? Quando sábado você quer um jantar, né? E ir num cinema, ok? Você já sofre antes pensando aonde você vai estacionar o teu carro. E se não for no estacionamento, você for estacionar na rua, você não sabe se quando você voltar, o teu carro vai estar lá. Você tem que sair sem joia nem nada, porque você não sabe o que pode acontecer, né? Beber, se você beber, você não vai de carro, você tem que pegar o teu Uber, né, para voltar. Navio. Você vai no show, vai no jantar, com as joias que você quiser, né? Caminhar para ir para lá e para cá, porque você vai estar num ambiente de pessoas especiais, vamos dizer assim, sem ter que estacionar carro, né? Então, primeiro é a segurança, você se divertir sem se preocupar. Você vai ter o jantar de um nível maravilhoso, com pessoas que estão felizes ao seu lado. Você vai ao show, você vai dançar, tudo no mesmo espaço. Porque uma coisa interessante, se você vai fazer um cruzeiro na Europa ou no Caribe, o teu ponto principal, o foco no cruzeiro, são os portos que você vai visitar. Ok? Na América do Sul, não. Todos conhecem quase todos os portos. Todo mundo já esteve em Salvador, Rio de Janeiro ou Buenos Aires. 3, 4 ou 5 vezes. Então, na América do Sul, o que é importante? A vida a bordo.
a diversão, o entretenimento. Você viu quando você foi fazer o Dançando a Bordo na Europa, à meia-noite, que movimento tinha nos salões? Tirando o pessoal do Dançando a Bordo, tinha alguém nos salões? Quase ninguém. O pessoal indo dormir para cedo e para a excursão. No Brasil, a vida nos salões até às 4, 5 da manhã. E é aquela vida a bordo maravilhosa, com várias opções de... Num Dançando a Bordo, ok, você tem as várias estações de dança, mas num cruzeiro normal, você também tem a música ao vivo em todos os salões. Toda noite, depois tem o DJ. Quer dizer, todas as noites você tem festas temáticas, a cada noite você tem uma festa diferente. Para quem não fez, é uma experiência única. Tem que fazer para compreender. Você não tem como explicar. Mas o principal, acho que é a segurança. Você está seguro no lugar, onde você pode usar suas joias, as pessoas ao teu redor, você não tem, sabe, assim, e felicidade, vamos dizer assim, felicidade. Ou como é a própria Costa diz, felicidade ao quadrado. Maravilha! Eu concordo com você. A gente, ao longo desses 5 anos da Chantur, fez muitas viagens por aqui pelo Brasil e para fora do Brasil a gente faz sempre cruzeiros, porque eu acho que o cruzeiro ele é uma viagem segura. É um hotel que você tem, que você pode saltar em um porto, visitar a cidade e voltar para um porto seguro. E a gente, quando vê, a gente sai do navio para visitar, quando a gente esteve esse ano de 2019 na Grécia, em outras localidades ali da Europa, a gente sai e se encanta com toda aquela beleza, mas tem uma coisa assim, meio quando a gente volta e olha o navio e fala, ah, estou voltando para casa, minha casinha, será que a gente ainda vai encontrar o lanche da tarde? Ou será que a gente vai ter só o jantar? E é muito bom, a gente, em pouco tempo a gente se acostuma e a gente cria um afeto por aquele ambiente, né, que é protegido e que é um ambiente de acolhimento. As pessoas são muito queridas lá dentro, o atendimento é sempre muito bom, é um hotel 5 estrelas e que oferece shows maravilhosos. Assim. O navio, gente, o cruzeiro, ele tem shows no teatro que não deixam nada a dever aos shows da Broadway. São artistas maravilhosos, cantores, bailarinos, show de circo, uma coisa assim, a cada noite um espetáculo maravilhoso. E você está ali, você sai de um jantar maravilhoso e entra num teatro lindo para ver um espetáculo maravilhoso todas as noites. E durante o dia você tem várias atividades maravilhosas num ambiente mágico. Então, assim, eu acho que realmente o cruzeiro, ele como você falou, né, ele é uma coisa segura e que só quem faz é que tem mesmo a noção do que é fazer um cruzeiro, né? Então, eu vou abrir agora aqui para quem quiser fazer, estamos chegando quase ao finalzinho da nossa live, e quem quiser fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, quiser perguntar alguma curiosidade ao Naim, é a hora. E eu recebi, antes da nossa live, uma pergunta de um amigo que ele quer saber se você sabe quantos países você já visitou ao longo dessa sua carreira ou se você já perdeu a conta. Olha, é que me perguntaram há pouco tempo atrás, daí eu fui pesquisar. São 76. 76. Ó, Senhor, que trabalho. Muito. Cara, mas tem um aplicativo, agora tem um aplicativo que você vai colocando, né? Onde você vai, ele vai registrando, que ajuda muito, né? Porque imagina, com 32 anos, eu já fiz itinerários, fiordes, Báltico, Mar Negro, norte da África,
Mediterrâneo, de tudo quanto é lado. Então, assim foi, né? Para conhecer. Legal. Ó, a Ana Maria está fazendo aqui uma pergunta, que é uma pergunta meio capciosa, né? Qual o seu país preferido, Naim? O meu país favorito é o Brasil. Porque o Brasil... O país nosso não conta, né? Mas um exemplo é que é incrível. Interessante. Eu tive sorte. Quando eu comecei, era muito comum, o cruzeiro assim por excelência, no Mediterrâneo, era um cruzeiro de 11 dias, tá? Que você fazia 3 cidades italianas, que era Nápoles, Gênova, saí de Gênova, né? Gênova, Nápoles e Catânia, na Sicília. Um dia de navegação, daí você ia para o Cairo, tá? Você descia em Alexandria, daí em Alexandria você ia de ônibus para o Cairo, são 5 horas quase, senhor. Depois de visitar as pirâmides, tudo, você voltava para Porto Said, porque o navio do Cairo, em Alexandria, ele desembarcava todo mundo em Alexandria, e daí ele navegava, quase sem ninguém, até Porto Said para pegar, que é onde começa o canal de Suez, né? Para pegar todo mundo de volta. Daí no dia seguinte, estávamos em Haifa, ou Ashdod, para visitar Jerusalém. Olha só. E para mim era o máximo, porque quando você tinha o porto de Ashdod, você fica 1 hora e pouco de Jerusalém, tá? Mas quando cai de estar no Israel, num sábado, por motivos religiosos, fecha o porto de Ashdod. Então você tem que ir para o porto de Haifa. E de Haifa são 5 horas de viagem até Jerusalém. Imagina, 5 dias no dia anterior para visitar as pirâmides, 5 dias depois para você visitar Jerusalém. E eu fazia muito... Por terra. Eu fazia muito esses cruzeiros. Então, eu comecei depois, aí só quando eu não ia em excursão, eu ia sozinho, eu pegava ônibus de linha, tá? Em Ashdod ou Haifa, e eu ia para Jerusalém. Porque Jerusalém é um choque cultural. Você já teve? Vivi? Já teve em Jerusalém? Não. Para mim é o lugar assim mais... Porque a cidade é dividida em 4, né? Tem a parte armênia ortodoxa, a parte cristã ortodoxa, tem a parte árabe e a parte judeu ortodoxo. Então, para você passar nas 4 partes da cidade, você tem controle de metal, sabe, assim, maior. E lá o povo anda armado, né? Porque é normal, assim. E as mulheres fazem exército também. Elas ficam 3 anos no exército. Então você encontra todos esses jovens do exército, mulheres, rapazes e moças, todo mundo com as suas metralhadoras, assim. Quer dizer, é aquele... E daí você está assim no local onde Jesus caiu, é impressionante. Ou o que tem da parte do islamismo também, ou do judaísmo, né? Que é o centro das 3 religiões principais, né? Então é um lugar assim interessante. Eu fiz muitos anos com cruzeiro. E para mim esse acho que é o lugar assim mais interessante. Que é fora do normal de tudo que eu já vi na minha vida. Os fiordes noruegueses, maravilhosos. As cidades do Istambul na Turquia, é maravilhosa. É que nós temos muito preconceito ainda, né? E não tem nada a ver. Istambul é um lugar que você tem que ir, porque é um lugar em todos os sentidos, né? Principalmente para compra. Mas é lindo, quer dizer, então não tem, acho que o mundo inteiro é lindo, né? Todos os lugares do mundo tem um lugar, uma coisa interessante. Tem quando você faz o Mediterrâneo, um dos itinerários, você vai à cidade de Kotor. Kotor pertence ao Montenegro e é patrimônio da Unesco. E é o único fiord que você tem no Mediterrâneo. Então, para você chegar na cidade lá, que é toda de pedra, você tem que entrar nesse fiord com o navio, né? E lá é um mundo outro, maravilhoso. Ai, ficaríamos horas falando de lugares. Conta pra gente o que é um fiord. Fiord é como tem os fiordes da Noruega. São essas entradas, esses braços de mar, tá?
que eles vão na terra, nessas montanhas, dentro dessas montanhas. É como se fosse um rio ainda do mar que entra dentro dessas montanhas, dessas terras. E para você chegar em Kotor, você passa com um fiord, que é entre essas duas, sabe, como um estreito para chegar. Então, e a cidade é maravilhosa, patrimônio da Unesco, que depois eu acabei indo de carro. Gostei tanto do itinerário que de férias eu peguei um avião, fui para Veneza, peguei o carro, fiz de carro, de Veneza, Split na Croácia, Dubrovnik, Kotor, Montenegro, passei pela Bósnia. As estradas da Bósnia são uma Bósnia. Você tem ideia o que dirigir pela Bósnia, mas eu consegui fazer, não sei se eu faria de novo, mas eu passei essa aventura. Quer dizer, acabei visitando de carro aquilo que eu fazia com o cruzeiro. Experiência maravilhosa. Ah, não sei, o mundo inteiro é lindo. Ah, não tem lugares, todos os lugares são lindos, não tem um lugar assim. Pensando bem, tudo é lindo. Até Ribeirão Pires é linda, imagina. Que maravilha! Naim está em Ribeirão Pires. Pérola da Serra. Então, Split, a gente teve em Split esse ano de 2019, Veneza, foi um ano muito bacana para a Chantur. A gente viajou por muitos lugares lindos e, se Deus quiser, se tudo e vai dar certo, ano que vem a gente vai estar aí também fazendo mais e mais viagens maravilhosas. A gente tem a pergunta aqui, Naí, uma pergunta que o pessoal do Rio me faz há alguns anos. Esta pergunta aqui no Rio de Janeiro é clássica. A Ivete Jimenez pergunta: por que o navio da Costa Dançante não volta a sair do porto do Rio de Janeiro? Boa pergunta, Vivi, mas eu acho que não sei. Porque nesse período a gente está sem contato. Mas eu acredito que deve-se voltar a fazer o cruzeiro normal, que seja Santos-Rio. Não mais um só Santos ou um só Rio. Calculo eu que deve ser feito um que faça Santos-Rio com o Nordeste e Santos-Rio para Buenos Aires. E isso resolveria todos os problemas. Possibilidade. Naim está trazendo para a gente uma possibilidade da gente ter um cruzeiro Rio, Santos, Buenos Aires. Aliás, a gente teve uma vez o Dançando a Bordo, se eu não me engano, foi o 15º Dançando a Bordo, que aconteceu Rio, Santos, ou foi Santos, Buenos Aires. Santos. Porque oi, Naim, deu uma bloqueada. Eu falei, cadê você? Então, antigamente era assim, normal, mas deve voltar em poucos esse tipo de produto, com Santos Rio. Tendo Santos Rio, aí se volta normal, com sair em Santos e Rio de Janeiro. A Vanessa Bortini nos pergunta, mas e a temporada na Europa da Costa Dançante? Como será? Eu não sei se já está no produto algum cruzeiro dançante. 2020, não. Se tiver, 2021. Mas é uma coisa que não, se vem para o produto é para 2021. Porque 2020 não vejo. 2021, se Deus quiser, com a normalidade. Sim. Até porque no início
pensa-se na Europa de fazer o cruzeiro na Itália com italianos, na França com franceses, na Espanha com espanhóis, para não ter que atravessar fronteiras. Interessante isso, muito interessante, né? Eu acho que é por aí, né? A gente começando por aí, dentro das próprias fronteiras e a gente fazendo os cruzeiros nacionais, cada um dentro da sua nacionalidade. Eu acho que acho que também vai ser por aí o caminho, né, Nain? Bem, chegamos aí a 1 hora de live. Eu quero agradecer imensamente a todo mundo que esteve aqui com a gente, os amigos da Chantur. 2021 estaremos juntos no Dançando a Bordo de 14 a 21 de março. Nosso grupo está firme e forte, a maioria dos amigos já remarcou e a gente está muito sempre animados para o Cruzeiro e torcendo para que esse momento passe, para que a gente possa viver mais seguro e sempre, né, a gente fica aqui com o coração muito apertado por conta de todas as famílias que estão sofrendo, nossos amigos. E, gente, cuidem-se, é importante, use máscara, protejam-se, vamos fazer o possível para que essa pandemia passe logo e é cada um de nós que temos que fazer a nossa parte. Naim, diretor de cruzeiros, nosso amigo querido, animador, que faz das nossas noites e dias no navio mais maravilhosas ainda. Nossa gratidão imensa por você, pelo seu trabalho, pela sua presença maravilhosa e muito obrigada pela generosidade de ter vindo aqui hoje conversar com a gente. Prazer, Vi. Mas sabe que eu acho que a pandemia é culpa minha? Porque esse ano eu não ia estar a bordo no Dançando a Bordo. Veja você. Porque eu desembarquei de férias em fevereiro. Eu ia voltar... eu ia voltar uma semana na Páscoa, que era depois do Dançando a Bordo. Só que o mundo mudou. E, quer dizer, eu não perdi o Dançando a Bordo. Esse é meu primeiro ano fora. Você ainda está de fora do Dançando a Bordo, prepare-se. De 14 a 21 de março do ano de 2021, estaremos juntos, se tudo der certo, e vai dar. Meu agradecimento a todos. Theo e Mônica, Ancona, que esteve com a gente tantos anos, e Theo e Mônica, que são nossos produtores queridos do Cruzeiro, a Costa, todos os funcionários, e ao Naim, mais uma vez, obrigada! E olha, votem, se vocês quiserem um próximo papo com outras dicas e curiosidades de Cruzeiro, quem sabe o Naim volta aqui no canal da Chantur para conversar com a gente de novo. Naim, obrigada! Maravilhoso! Obrigado, Silvi. Beijão. Beijo! Beijo.